A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos, aqui da Igreja Sede. E eu estou aqui para dar continuidade ao estudo da Palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 19. Hoje nós vamos ler do versículo 7 ao versículo de número 15. Versículo 7 ao versículo 15. Hoje é a segunda parte do livro de 1 Reis 19, capítulo 19. Estamos estudando a vida do profeta Elias. Se você está nos escutando pela primeira vez, você pode ouvir os estudos anteriores através do nosso canal do YouTube, EPBC Brasil. Entre na playlist Livro de 1 Reis e você terá acesso aos demais estudos, aos estudos anteriores. Se você não se inscreveu no nosso canal, entre, se inscreva e Deus vai te abençoar ricamente. Eu quero agradecer ao pastor Gedeon Júnior pelo convite, à pastora Loide Ramos pela confiança e quero também agradecer você, amigo internauta, que tem nos acompanhado através dos grupos de WhatsApp e através do nosso canal do YouTube. Hoje, irmãos, eu vou ler o texto na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Eu geralmente estou lendo na Revista Corrigida, mas hoje eu vou ler na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. O texto está aí na sua tela, então acompanhe comigo a leitura. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: Levanta-te e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou. E eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: Sai, e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: Volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja Azael como rei da Síria. Muito bem, meus amados irmãos. Nós vemos aqui um Elias fragilizado. Nós vemos aqui um Elias decepcionado. E nós vemos aqui um Elias com medo. Ele está com medo de Jezabel. Ele tem medo de cair nas mãos de Jezabel. Então, nós vimos no áudio de ontem que ele sai de Jezreel e vai para Berseba. Ele sai do norte e vem para o sul. E quando ele chega em Berseba, ele vai ficar debaixo de um zimbro, e ali ele pede a morte. Ele fala: Eu não sou melhor do que os meus pais. Então, é melhor acabar com tudo isso.
Não tem um porquê eu ficar aqui. Eu não sou melhor do que os meus pais. E Deus ali providencia água para Elias, providencia pão, carne para Elias, para que ele pudesse comer. Ele estava cansado, a viagem foi longa, e para que ele pudesse descansar. Queridos e queridas, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos desse momento, esse momento de descanso. Tem momentos, irmãos, que o corpo não aguenta, tem momentos que a mente não aguenta. Nós precisamos descansar. Isso Deus se agrada disso. Às vezes você que está me ouvindo, está participando desse projeto da leitura bíblica diária, tem se sentido tão cansado, até mesmo com a obra de Deus, até mesmo com a obra do Senhor, tem se sentido cansado, cansada. Existem momentos que temos que parar um pouco, descansar e ver o agir de Deus. Parar com toda a agitação, com toda a correria. Temos que descansar. E Elias descansou. Deus permitiu que ele descansasse. Ele estava ali totalmente debilitado, cansado, entrando já para uma depressão. E Deus permite que Elias descanse. Mas ele fala o seguinte: você tem que levantar, você não pode ficar aí a vida inteira. Você não pode ficar correndo e com medo a vida inteira. A partir de agora, já comeu, já se alimentou, já se fortaleceu, então levanta, porque muito vai ser a caminhada. Muito grande será o caminho. Você foi chamado por uma grande obra. Não podemos nos esquecer disso, que nós fomos chamados para uma obra, nós somos chamados para uma missão, nós fomos vocacionados para o reino de Deus. Então nós precisamos entender isso. Ficamos cansados, sim, mas não podemos parar. Nós temos que continuar. Então Elias, ele levanta lá de Berseba e vai caminhando 320 quilômetros até Horebe, o monte de Deus. Mas o interessante é que ele se alimenta apenas uma vez. Deus dá comida para Elias, logo aqui no versículo de número 8, levantou-se e caminhou até Horebe. Deus deu uma comida para Elias e com essa comida ele caminha, ele anda durante 40 dias e durante 40 noites. Muitos estudiosos dizem que não precisava desse tempo todo para chegar em Horebe, saindo de Berseba e até Horebe. Mas Deus queria tratar com Elias nesse período. Então, ele levanta, caminha, vai até Horebe, o monte de Deus. Então, fortalecido pelas milagrosas provisões, Elias retirou-se para Horebe, uma montanha na Arábia, perto do Monte Sinai, o monte de Deus. Ou seja, o monte que foi dado a lei a Moisés, conforme está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 20. E o que acontece? Elias entra numa caverna, e ao entrar nesta caverna, ele passa a noite ali. Então, Deus fala para Elias: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? E ele vem dizendo, irmãos, eu tenho andado sozinho, solitário. Elias fica se lastimando a sua sorte diante do Senhor. Só que é um homem que está angustiado, é um homem que está decepcionado, entendeu? Então é um homem que está passando por um momento difícil em sua vida. Eu disse ontem que o apóstolo Tiago fala que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, as mesmas fraquezas, as mesmas decepções, os mesmos deslizes. Nós temos deslizes, decepções, passamos por lutas, angústias, tribulações. Elias também. Elias é homem. Elias não era um anjo. Elias era um homem. Só que Deus, irmãos, ele trata com amor os seus filhos. Quando nós estamos esgotados, Deus nos trata com amor.
Deus nos trata com amor. E aí Elias pensa que só ele que havia ficado. Inclusive, o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 11, versículo 2 e 4, diz assim a palavra do Senhor, quando o apóstolo Paulo está falando aos romanos sobre o futuro de Israel. Ele fala aqui, vamos ler o versículo 1 do 11, 1 ao 4, ele diz assim, digo, pois, porventura, rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu, ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e busco a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então havia sim pessoas que estavam temendo a Deus, que não se curvou diante da idolatria de Baal. Então, voltando aqui o texto da palavra de Deus, Elias entra na caverna, passa a noite, o Senhor deu comida para Elias, essa comida foi bastante para ele andar 40 dias e 40 noites, e ele vai até o Sinai, ele vai para o sul e fica lá no Monte Sagrado. Ele entra numa caverna, ele passa a noite ali, e de repente o Senhor pergunta, o que você está fazendo aqui, Elias? Ou seja, você já descansou, você tem que caminhar, muita coisa tem que fazer, você foi chamado, você é Elias, o tisbita, um homem de Deus, e tem que fazer a obra. E aí, o que acontece? Ele vem falando, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a Ti e só a Ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança. Olha aqui a decepção de Elias. O povo quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E o Senhor Deus disse, sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas Elias, irmãos, não viu o Senhor ali no vento. E aí quando o vento para de soprar, veio um terremoto. Só que Elias também não viu o Senhor no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas Elias não viu o Senhor, porque o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Aí Elias consegue ouvir o sussurro. Ele cobre o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E a voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Então, irmãos, interessante aqui esse texto. Eu quero ler um comentário com os irmãos. O livro que eu estou usando, Porção Dobrada do Espírito, do pastor Eliseu Gonçalves, eu estou aqui na página 68, e olha só que interessante, ele diz assim, a experiência do deserto marcou a caminhada de Elias. Deserto não apenas como região externa, mas principalmente como experiência interior. Elias viveu em uma época de corrupção e suborno, de uso abusivo e absurdo do poder, de ruptura com as coisas de Deus e culto de idolatrias. Ele teve momentos de não saber, de estar perdido, de ter medo, de achar que tudo estava terminado, de querer fugir e morrer. Então, ele procurou Deus nos sinais tradicionais, terremoto, vento e fogo, e não o encontrou. Pareceu-lhe, como para muitos de nós hoje, que não havia sentido na vida, nem direção de ser seguida. Os sinais tradicionais eram para Elias nada mais que lâmpadas que já não se acendiam. Elias só encontrou a Deus de maneira inesperada, na brisa leve, que significa voz de calmaria suave. A brisa leve indica algo, um fato que, de repente, faz a pessoa ficar calada, cria nela um quebrantamento e assim a dispõe para escutar, provoca nela expectativa. A brisa leve é o sair de si próprio,
para se encontrar novamente, é rever as próprias convicções pela palavra de Deus, é redescobrir o sentido da vida pela vida que vem de Deus. Elias desesperou-se, perdeu-se, procurou, preservou e reencontrou-se em Deus. Então, nós acabamos de observar que os homens de Deus também têm conflitos, padecem também dos males comuns a todos os mortais. Todavia, é perceptível que o servo de Deus conta com uma forma de auxílio diferenciado. Ele não está sozinho nesse mundo e, por isso, não depende apenas dos limitados recursos humanos. O Senhor se faz presente nas horas conflituosas da vida e presta-nos seu auxílio. Lemos nos Salmos as palavras: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Todos nós experimentamos tais sentimentos de vez em quando. As soluções são muitas: uma boa caminhada, contar as bênçãos, uma boa noite de sono, uma conversa com os amigos, alguns hinos de louvor, uns momentos a sós com Deus. Quando, entretanto, os sentimentos continuam a nos assaltar por semanas e meses, então nós devemos procurar a ajuda de alguém. Infelizmente, os cristãos têm uma inclinação para considerar suas depressões só em termos espirituais. Acham que desapontaram a Deus. Os judeus religiosos fazem o mesmo, interpretando suas experiências dentro de uma estrutura religiosa. E os conselheiros espirituais, presos nessa mesma estrutura, podem muito bem diagnosticar um problema espiritual em algum cliente, mas não perceber uma enfermidade depressiva em outro, de modo que a fé vai ser encorajada onde ela não existe, ou o louvor em um coração murcho como uma ameixa seca. Então, irmãos, está aí esse comentário do livro aqui, Porção Dobrada. Então, voltando aqui, irmãos, Elias, ele precisava desse momento com Deus. E Deus então vai acalmando Elias, dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? Levanta, muito é a obra que tens que fazer. Versículo 15: então o Senhor Deus disse: volte para o deserto, que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Nissi, e também unja Eliseu. Então amanhã é sábado, nós vamos conversar então na segunda. Na segunda-feira eu venho encerrar, se Deus assim permitir, o capítulo 19. Na segunda-feira. E aí nós vamos entender por que Azael chegou aqui no texto, quem é Azael, Jeú, e nós vamos entrar um pouquinho na chamada de Eliseu, a partir do versículo 19. Então, meus amados irmãos, Elias está passando por uma experiência grandiosa. Está sendo sustentado pelo próprio Deus. Deus está acompanhando todo o processo da vida de Elias. Não pense você que você está só, meu irmão. Não pense você que você está só, minha irmã. Nós não estamos jogados, largados, sós. Deus está conosco. Deus nos abençoa. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Mas se você está cansado, então durma. Descanse, procure esse refúgio. Deus é o nosso refúgio. E seja sincero com Deus. Abra seu coração para Deus. E Deus assim vai te abençoar. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Assim como Elias, tem muitas pessoas dessa forma, dentro de uma caverna. E Deus te diz: saia daí. O que você está fazendo aí? Saia da caverna. Tanta coisa para você fazer na obra de Deus.
tanta coisa para você desempenhar na obra de Deus. Saia daí, saia da caverna. Você que prega, você que louva, você que toca, saia da caverna. Venha fazer a obra de Deus. Venha servir ao Senhor com amor, com dedicação, com alegria. Não é uma ameaça que vai te parar. Não são as lutas que vai te parar. Não são as decepções que vai te parar. Deus te chamou. Lembra do chamado de Deus na sua vida? Você se lembra no dia que Deus te chamou? Desperta o dom de Deus que há em ti. Você tem dons, Deus te deu para fazer a obra de Deus. Então, saia da caverna. Assim como Deus falou para Elias, saia daí, Elias. Lá em Berseba, ele descansou. Deus deu vitória para ele. Vai descansar, vai dormir, coma desse pão, beba dessa água. Aí ele vai para Horebe e ele cai na caverna. Tudo bem, dormiu uma noite tranquilo. Agora sai. O que está fazendo aí, Elias? Então, irmão, nós vamos ver quando Elias levanta aqui. Elias volta a fazer aquilo pelo qual ele foi chamado. Então nós precisamos de um estralar, uma chacoalhada e bora, meu irmão, levanta, acorda. Bora, minha irmã, levanta, acorda. Vamos fazer a obra de Deus. Vamos ganhar almas para Jesus. Vamos propagar o evangelho. Vamos enfrentar os Acabes da vida e as Jezabéis da vida. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Queridos irmãos, que tenhamos um ótimo final de semana na presença de Deus. Que possamos fazer a obra de Deus com amor, com alegria, com dedicação. E o nome do Senhor vai ser engrandecido e glorificado. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. E se Deus permitir, amanhã, sábado, vai ser colocado o estudo que foi dado na quarta-feira, onde eu estive até uma participação lá no estudo com o pastor Gedeon Júnior. E na segunda-feira retornaremos para falar sobre encerrar o capítulo 19. Então que Deus te abençoe, fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém.